E agora a gente vai falar do The Post, que foi o primeiro filme que eu assisti do Oscar desse ano. E aqui a gente tem o filão de filme sobre bastidores de uma redação de jornal, ganhando uma roupagem nova numa história que é mais atual do que nunca, né? Se a gente parar pra pensar que a gente vive num mundo que tem o Trump, né, de um lado e vários líderes de outros países, né, batendo de frente com a imprensa o tempo todo e, né, pondo em risco a liberdade de imprensa, mais uma possível guerra nuclear que está aí na iminência de acontecer, esse filme realmente tem muito a dizer para nós não repetirmos os mesmos erros do passado. Do you have the papers? Not yet. Aqui a gente acompanha o momento histórico em que a imprensa americana começou a publicar, né, eles descobriram documentos que provavam que a guerra do Vietnã estava sendo uma farsa, né, os motivos para a guerra. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. Ou seja, que o governo americano estava mentindo para a sua população e enviando jovens para morrer, né, numa guerra fútil e inútil como todas as guerras são. É um filme, assim como o Destino de uma Nação, de tomada de decisão. We're concerned about having a woman in charge of the paper, that she doesn't have the resolve to make the tough choices. Porque a gente acompanha o processo em que a dona do jornal The Post, que é interpretada pela Meryl Streep, decide publicar esses documentos, e tal ato foi o que assegurou a liberdade de imprensa nos Estados Unidos até hoje. A personagem da Meryl Streep, por exemplo, ela é uma heroína, mas ela é uma heroína por obra do acaso, sabe? Ela é uma socialite que herdou esse jornal do pai. Na verdade, o jornal foi pro marido dela, e depois que o marido se matou, ela teve que assumir a direção do jornal, e ela teve que aprender a ser gente grande, né? Meaning, Well, we could all go to prison. Como socialite de Washington, ela estava sempre ali se relacionando com os bambambãs da política, então ela tinha muito mais a perder do que todo mundo ali que estava envolvido, como é dito no filme, né? Ou seja, ela não é uma feminista que estava queimando sutiã em praça pública, não. Ela é uma dessas personagens históricas que foi chamada para a guerra, né, para uma guerra ética, né, por circunstâncias do acaso. E lá ela teve que se posicionar, e que bom que ela se posicionou do lado do bem, digamos assim, né? A câmera do Spielberg, ela faz a gente sentir uma mosquinha, assim, acompanhando todo o processo deles de descobrir que existem esses documentos, aí conseguir os documentos, e aí descobrir qual vai ser a decisão dela. Tem uma cena, por exemplo, que nunca vai sair da minha cabeça, quando ela tá com várias pessoas numa ligação telefônica, e ela tá sozinha no escritório e a câmera começa a rodar por cima dela. E ela tá ali ouvindo o ponto de cada pessoa da equipe dela. Por exemplo, o personagem do Tom Hanks quer que ela publique os documentos, já alguns acionistas não querem, e todo mundo tá tentando controlar ela porque ela é mulher. E aí essa câmera rodando, a gente vê que são não só as vozes dessas pessoas, mas também os pensamentos dela, sabe? Você consegue, parece que a gente tá dentro da cabeça dela enquanto a câmera tá rodando ali. Eu nunca vou esquecer dessa cena, essa cena é muito boa. Outra coisa também que é interessante, como ele consegue mostrar o desenvolvimento da mudança do papel da mulher na sociedade, mas não em primeiro plano. Quase que de pano de fundo, sabe? Nunca é uma coisa esparafatosa, sabe? Tipo, vou queimar o sutiã na praça pública. Não, é tudo muito, muito sutil, assim. A admiração que as personagens mais jovens começam a ter por ela, por causa dessa tomada de atitude que ela teve, essa tomada de decisão de fazer a coisa certa. A única coisa que me incomodou um pouco foi que no final o filme dá uma escorregada na pieguice, né? Mas, gente, é um filme americano, feito para emocionar e inspirar os americanos a serem cada vez mais americanos, então... Mas não acho que vai ganhar nada não, viu? Mas é um filmaço também, comparado com o Destino de uma Nação, como eu disse, que também é um filme sobre tomada de decisão, eu prefiro esse. E você, o que você prefere? Eu acho que você deveria preferir me assistir na transmissão ao vivo do Oscar, que vai ser feita aqui pelo canal, então se inscreve, tá? Que domingo já está aí e a gente ainda vai sortear vários brindes. Então eu vejo vocês domingo e me digam o que vocês têm achado aí do Oscar, o que vocês conseguiram assistir.